porque eu ia demitir ele, tava eu e ele aqui. E aí eu falar, cara, é o seguinte, não dá mais e tal. E aí o papo já tava meio nesse clima. Aí tocou meu celular. Ir pra educação era uma parada que tu tava tentando também? Era quando tu começou com podcast e tal, tu já... Foi o quê? Foi um estalo? Foi uma demanda? O que houve? Cara, acho que... começou o podcast, foi uma loucura como a gente começou. Foi assim, ó. Tinha um cara que a gente ia demitir. E aí uma ligação salvou ele. Porque eu ia demitir ele, tava eu e ele aqui. E aí eu falar, cara, é o seguinte, não dá mais e tal. E aí o papo já tava meio nesse clima. Aí tocou meu celular. Cara, eu atendi, falei, o quê? Beleza. Aí eu nem lembro quem que era. E aí eu fui viajar, né, Kaique? 2 semanas fora. Aí depois disso passei 2 semanas fora. E esse cara, eu não continuei a conversa com ele. E ele ia ser demitido. E aí, eu tinha falado assim, cara, faz o que você quiser. E ele falou, vou fazer um podcast. Beleza. Só que ele ia ser demitido. Aí eu fiquei 2 semanas fora, ele não foi demitido por uma ligação, que eu não sei nem de quem foi. Na volta a gente gravou um primeiro episódio de podcast com ele. E esse cara chamava Lucão. Ele é o Lucão do podcast. Tá de sacanagem. Sério, cara. Ele respondia comentário no Facebook na época. Tá de sacanagem. Sério, cara, é loucura. E aí o Lucão... O Lucão tá ligado nisso. Deve ter falado pra ele tá rindo, ligado, né? Não, mas o Kaique já falou. Eu não ia falar não, o Kaique falou. Cara, ele ia ser demitido, Lucão. Loucura. E aí, por uma ligação que a gente não sabe até hoje de quem foi, ele foi salvo. Cara... Você vê o negócio de Deus? Pra mim isso é Deus. E aí ele pegou, cara, fez o podcast, a gente fez o primeiro episódio, nada a ver. Nada a ver não, vai. Foi o Mais Perto que o Diabo, só que a gente gravou assim. Sabe lapela? O nosso microfone foi uma lapela. Cada um segurava uma lapela, assim, né? E aí a gente gravou do Mais Perto que o Diabo. Soltou, super, cara, sem nenhuma super produção. E quando a gente soltou, esse livro virou o livro mais vendido da semana. No Brasil e tal. E desde então, cara, desde a semana que a gente lançou o podcast, esse livro, todas as semanas, ele está como o mais vendido do Brasil. Faz uns 5 anos, eu acho, 4 anos, sei lá. E na época a gente se inspirou muito, cara, né, em podcasts que existiam e tal. Pô, maneiro. Então a gente começou o podcast, não foi pensando em vender, cara, assim, não era tanto assim a nossa cabeça. Nossa cabeça era produzir conteúdo. Mas aí você percebeu com o programa que entendeu a tua audiência e foi isso que te levou pra criar conteúdo de educação, eu imagino. Sim, não, perfeito. A gente... lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação, né? Então quando a gente começou o podcast já foi sob mágica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência, né? Então eu acho que a educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas expandirem a consciência, irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, eu não preciso, ou já estou investindo bem, ou sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então, talvez por causa disso, você fale, cara, Thiago, mas o que eu faço então com o dinheiro? Eu preciso da sua ajuda. E eu posso oferecer, te ensinar ou te oferecer um produto financeiro, né? Então, a educação ela é canal de aquisição para todo mundo. Então, olha só que interessante. Eu estava fazendo um estudo esses dias, tem um portal chamado Infomoney, né, que é super famoso. E hoje, provavelmente em termos de números, o maior portal de finanças do Brasil, tá? Tem mais de 17 milhões de visitas todos os meses. Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém querendo vender alguma coisa para a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa, explanando mais sobre o que você está procurando, essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueavam a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí, eu fui pesquisar, se você paga, né, no tráfego pago, para no Google você aparecer em primeiro, quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre R$2 e R$17, tá? Então você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas e você tiver no site em primeiro lugar aqui,
tá? E você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$2, você está falando que você está economizando 100 mil reais de tráfego. Se for R$10, você está falando que você está economizando R$1 milhão de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? Você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um vale de R$500 para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E aí quando você vai vendo, cara, isso aqui vira uma estratégia, você de repente abrir uma conta na exchange de cripto oferecida pela Infomoney. Então acho que, no final das contas, a maioria das empresas vão virar empresa de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque as pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar geralmente desembolsar para contratar um cara de agência ultra senior e tal. São pessoas novas, sabem o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz. É muito através da educação.